Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou nesse programa ao lado de Cássio Zirpoli e de Atos Rildo. E esse programa, ele é uma promessa que o 45 Minutos não está pagando com a regularidade que devia. Quem tem aqueles carnês já sabe que de vez em quando passa uma folhinha, aí vem o mês seguinte, o cara junta, faz o adiantamento, paga outra. A gente, nessa temporada, prometeu fazer todo o acompanhamento da Série B. Claro que a rotina de jogos, Libertadores, Sul-Americana, acaba que tira muito nosso tempo, mas na medida do possível a gente está correndo atrás, tá, para conseguir trazer esse acompanhamento da Série B o mais de perto possível. E é por isso que estamos aqui, depois da sétima rodada, já iniciando a oitava, mas a gente achou que era importante dar uma nova analisada na competição. Esse é o segundo programa que a gente traz da Série B desse ano, tá? E a gente já vai direto olhar a classificação, porque eu lembro que da última vez que a gente analisou, a gente chamou de 7 líderes, porque o campeonato estava ali na terceira rodada e ter jogado duas em casa, uma fora, fazia uma diferença muito grande. As peças se inverteram, o líder daquele momento era o Avaí, o Cuiabá era o vice-líder. São dois times que continuam ali numa região muito próxima, tá? O Avaí na quarta posição, o Cuiabá na quinta, mas de fato as peças se espalharam um pouco. Mas continuamos vendo que em uma edição sem um super favorito, ou talvez com o Atlético Paranaense sendo esse super favorito, e vários times que nos passam uma sensação, que nos passavam inicialmente uma sensação de equilíbrio, eu acho que isso vem chamando atenção até aqui. Tá? A gente tem um líder, Goiás, com 16 pontos, o Remo numa alta muito grande, com 15 pontos, fechando o G4, Vila Nova com 13, Avaí com 12. Vale pontuar o Curitiba, mais uma vez fazendo a Série B com dificuldade, é o oitavo com 10 pontos. O Atlético Paranaense, nono com 10 pontos. O Operário, que a gente tinha postado muitas fichas, largou muito mal, já está numa curva de recuperação, também tem os 10 pontos, três times paranaenses ali empatados com 10 pontos. E na zona de rebaixamento, para mim, salta aos olhos o Paysandu, já com uma largada que compromete. Tá? Então eu queria aí, de Cássio e Atos, a visão deles do que é que enxergaram até aqui, se algo chamou atenção, que vem chamando atenção nessas 7 primeiras rodadas de Série B, Cássio. Fred, a liderança da Série B já foram 6 líderes em 7 rodadas. O único que teve 2 vezes e não foram seguidas foi o Atlético Paranaense, que nesse momento já está em nono. Ou seja, o único time que foi líder 2 vezes está em nono, mas ao mesmo tempo é uma nona colocação que uma vitória pode colocá-lo novamente no G4. Ou seja, o campeonato realmente está muito achatado. O destaque fica pelo Goiás, porque venceu um dos grandes jogos dessa edição, foi Goiás e Coritiba, venceu e emplacou a terceira vitória seguida, o que o levou à liderança, a primeira vez que o Goiás lidera nessa edição, sendo um favorito muito grande. O Goiás que já venceu a Série B nos pontos corridos e já tem o título até no formato anterior também, em 99, ou seja, já tem 2 títulos da Série B. Mas também destaca o Remo, até porque Goiás e Remo, Fred, foram em relação ao G4, o G4 vem mudando muito. A gente até na última gravação que a gente fez, tinha até sido uma coisa curiosíssima, que os 4 times do G4 tinham mudado de uma rodada para outra. E dessa vez, 2 permaneceram, Goiás e Remo. O Remo que teve assim, uma semana fantástica. Assim. Essa rodada ela durou uma semana para acontecer. Porque ela acabou só na quarta-feira, com a rodada seguinte começando já na quinta. E essa quarta-feira foi justamente para acomodar os jogos de Remo e Paysandu, que fizeram a final do Campeonato Paraense na última semana, com 2 repais seguidos. E o Remo ganhou o primeiro jogo, Paysandu o segundo, e o Remo acabou sendo campeão nos pênaltis. Voltou a ser campeão, né? Depois de 3 anos. E 48º título do Remo, e acaba no jogo seguinte, também no Mangueirão, vence o Vila Nova, que é um time que está no G4, ou seja, um duelo pesado que o Remo teve,
e chegou à segunda colocação vendo basicamente na mesma hora, meia hora diferente, basicamente na mesma hora, vendo o Paysandu sofreu um bocado. O Paysandu que começou na vice-lanterna rodada e acabou na vice-lanterna porque conseguiu, porque junto do Amazonas, os únicos times que ainda não venceram. Só que o Paysandu vencia por 2-0 o América Mineiro no Independência até acho que faltava 7 minutos para acabar. Em um intervalo de 3 minutos, o América Mineiro conseguiu empatar, evitou a primeira vitória do Paysandu, que se mantém no Z4. Então, assim, a semana lá em Belém é o campeão no G4, o vice-campeão no Z4, e no futebol goiano, dois goianos dos 3 presentes no G4, mas com o Goiás assumindo a liderança, e é um Goiás que tem cara de líder. Não é apenas, enquanto assim, Remo, Vila Nova e Avaí, você consegue ver ali, ó, podem subir, mas vou brigar muito pelo acesso. O Goiás você vê, ó, não sei se sai. O Goiás assim entrou e não sei se sai. Do G4, por exemplo, é o único que você olha assim, ó, esse aqui tende a ficar. Então acho que é uma liderança do Goiás que daquelas que você espera que aconteça, e ela acontece de forma muito consolidada nesse momento. E abriu 4 pontinhos, né? Que para 7 rodadas já é Um campeonato tão achatado. A gente tá falando, é só olhar a tela aí, e vai ampliar isso mais para frente. O campeonato tão achatado. E tem um time que já tem 4 pontos de vantagem sobre o quinto lugar, é algo realmente considerável. Fred, eu vou trazer como destaque, Fred, algo em relação ao programa anterior. A gente fez o programa após a quinta rodada, né? A gente agora concluiu a 7ª. E a gente acabou destacando muito, inclusive encabeçado por você, a situação de 2 times que tinham 2 jogos em casa, né? A gente chamou muita atenção disso, que era o Atlético Paranaense e o Remo. E veja como foram situações opostas, né? O Atlético Paranaense, assim, de forma... Assim, nem eu que tenho um pé atrás no Atlético Paranaense em relação ao campeonato, acharia que ele ia falhar miseravelmente como falhou, pegando o Chapecoense e Botafogo de São Paulo, né? Uma derrota e um empate, uma derrota acachapante, né? Goleado em casa. Já o Remo aproveitou, né? O Remo venceu as duas e está aí na segunda colocação. Então, foram 2 times que tiveram essa vantagem na tabela de jogar 2 jogos em casa. Um aproveitou e o outro se perdeu pelo meio caminho. Perfeito. Nessa tela que a gente está vendo, o Atos lembrou algo que foi muito importante. É mais um raio-x que a gente faz em rodada ímpar. E rodada ímpar significa que há sempre uma possibilidade de distorção maior, sobretudo em um campeonato tão achatado como esse. Tá? E aí, vale sublinhar exatamente o Atlético Paranaense, porque ele é o 9º com 10 pontos, mas perceba que de todos os times com 10 pontos, ele e o América Mineiro são os únicos com 4 jogos em casa. A gente tem aí um emaranhado. E, aliás, ainda tem o Novo Horizontino. A gente tem um emaranhado de times com 10 pontos. Mas desses 10 primeiros colocados, só o Atlético Paranaense tem 4 jogos em casa. Que inverte o cenário que Atos lembrou. Porque quando a gente acompanhou o raio-x depois da quinta rodada, a gente alertou o Atlético Paranaense fora do G4, né, num momento difícil, mas com 2 jogos em casa para reverter. E é o que Atos fala. Tá? Ele agora segue no momento difícil, mas já com a distorção de ter feito mais jogos na Arena da Baixada. Né? Então, de fato, chama atenção esse início de turbulência no Atlético Paranaense, que inclusive demitiu o Barbieri, né? E vai aí procurar um novo rumo no campeonato. Ainda é o favorito, tá? Ainda está, obviamente, entre os favoritos, porque essa largada tão igual, ela dilui até mesmo uma campanha negativa, como é do Atlético Paranaense. Ela está diluída em um campeonato tão igual. Mas vocês citaram o que, para mim, eu acho que vale até um destaque nesse programa, que é esse grande início do Remo. E, de novo, Daniel Paulista mostrando suas virtudes, né, Atos? Um treinador que a gente viu nascer muito de perto, que fez bons trabalhos no esporte, que fez um bom trabalho no Confiança,
bons anos no CRB e agora transforma esse Remo que a gente não apontava que seria um time desse bloco, transforma esse Remo num candidato real ao acesso. A largada é contundente, 15 pontos já é uma largada contundente, Cássio. Único invicto. O único invicto, exatamente. O único time que não perdeu até aqui. Um bom trabalho no Guarani também, Fred. Sim. Daniel Paulista é um treinador que já faz um tempo que eu cito isso. É um treinador dos meus prediletos, digamos assim, a nível de Série B. Já tentei sonhar em trazer ele um pouco ali para baixo, para ver se ele encarava um Náutico na Série C, mas a realidade é que ele não iria dar espaço na carreira, até porque ele está bem consolidado na Série B. Então, são vários trabalhos interessantes, então não fico surpreso desse trabalho do Daniel no Remo, como você disse. A se iniciar lá naquele acesso que ele conseguiu com confiança, que Daniel vem fazendo bons trabalhos. E é bom você colocar um pouco de lupa nos trabalhos de Daniel, porque muita gente assim que não presta tanta atenção diz, mas não subiu da Série B para a Série A, sabe? Tenta fazer uma visão um pouco mais simplista, mas você tem que observar o seguinte, veja, vamos ver o material humano que é dado para Daniel Paulista nessas últimas séries B que ele vem trabalhando, né? Nunca é os 6 melhores orçamentos da competição. Nunca é os 4 melhores orçamentos da competição. Então, você ali pega um CRB que sempre está muito na média, né, de orçamento da competição, e ele faz um trabalho bom. O Remo, eu acho que chega também nesse patamar, e eu acho que vem muito aí do destaque do trabalho do Daniel. Não só a parte do campo, que me agrada bastante, taticamente, o Daniel Paulista é muito competente. Jogos dos aflitos aqui que eu já acompanhei dele, sempre me chama a atenção a forma que ele sabe espaçar o time em campo, que ele sabe fazer aquele jogo mais posicionado. É muito da linha, assim, óbvio que guardando as proporções, mas é muito da linha de um Guardiola, né, que sabe jogar esses pontas fixos no lado do campo, segurando o adversário. Gosto muito do trabalho do Daniel e não me surpreende ele estar fazendo um bom trabalho no Remo. Cássio, há quantos anos o Pará está fora da Série A? Você consegue responder de cabeça? Fred, do Remo, a última vez foi em 2000, que o Remo entrou na Copa João Avelange, ele estava no módulo secundário e disputa a fase final, chegou nas oitavas de final contra o Sport. Remo de balão. Balão. E desconsiderando a Copa João Avelange, que é um campeonato muito complexo para você analisar a participação, mas foi um campeonato brasileiro, mas tinha 100 times. A última vez do Remo foi em 1994. O Remo tinha ficado em 8º lugar em 93 e caiu em 94. Mas a última vez do Pará foi em 2005, com o Paysandu. O Paysandu que foi campeão da Série B em 2001, e aí teve essa sequência de competir 2002, 3, 4, jogou em 5, você jogou jogou 3 vezes nos pontos corridos. Nunca jogou com 20 clubes, curiosamente. Jogou 2003, 2004 com 24 times e em 2005 com 22, e ele acabou caindo como 21º. Em 2004, o Paysandu, por exemplo, de 24 times, o Paysandu ficou em 14º lugar, uma campanha muito boa. E em 2003, que foi a primeira edição da história dos pontos corridos, o Paysandu ficou no limite para cair. Para sorte dele, naquele ano, não teve Z4, foi Z2. Aí o Paysandu ficou em 22º lugar, e aí não caiu porque só 2 caíram. Só em 2004 que foi instituído o Z4. Mas enfim, futebol paraense 2005 são 20 anos, né? Chegaram a ter os 2 na Série C, Fred. Assim, na verdade, está falando aqui, os 2 estão na Série. Na verdade, passou um bom tempo sem eles não jogarem nem a Série B. Ô, Atos, me responde uma coisa. Esse momento do Remo, você acompanhou de perto essa mudança estrutural do Remo, né? Esse poder, esse ganho de poder financeiro do Remo. Para quem não acompanhou, faz um resumo da transformação do Remo 2023, 2024 e agora 2025.
Na verdade, Fred, sempre me intrigou muito essa mudança de patamar financeiro do time do Remo, né? O Remo que disputou as Séries C aí junto com o Náutico, né? E a gente costumava brincar entre os torcedores do Náutico, chamar de Remo City, Sim, porque exatamente. É por isso que eu lembrei e pedi para você a gente trazer. brincava assim, porque dentro do mercado de Série C, o Remo sempre liderou as grandes negociações, né? Então, os jogadores, que é um mercado muito reduzido, tá? Principalmente de bons jogadores. Então, os principais jogadores que ficavam disponíveis para a competição, que chamavam, que entrava meio que no leilão ali entre os principais clubes da Série C, o Remo acabava levando muito desses jogadores, né? Como foi o próprio Ítalo, um jogador que sempre foi artilheiro no time do Bragantino, e o Remo levou ele, na época, era o maior salário da Série C. O próprio Marco Antônio, que agora está no Náutico, né, o Náutico está chamando de Marquinhos, mas é um jogador que teve uma Série B muito forte com o Botafogo, naquele ano que o Botafogo subiu da Série B, 2022, eu acho. Não, 2021. Em 2021, o Remo também, a peso de ouro, conseguiu contratar o Marco Antônio. O Marco Antônio foi revelado pelo Bahia. E sempre conseguiu essas boas peças, né? E só que eu nunca tive a resposta, para ser sincero, Fred, do porquê essa mudança. Tentava pesquisar sobre, via que era muito calcado em questão de público, em questão de Não tem sócio. investidor, não tem. Isso, Fred, pelo que eu pesquisei, pelo que eu via os torcedores do. Porque, na verdade, eu cheguei a indagar essas perguntas, né? Utilizei o Twitter para isso, de o que estava acontecendo no Remo, para o Remo ter essa capacidade financeira. Recebi muita resposta de torcedores do Remo que ressaltaram que era mais uma boa campanha de sócios, um aumento considerável na arrecadação, tanto de sócios quanto de bilheteria. E aí vem junto o patrocínio. A gente pode dizer que um mini Fortaleza, talvez, o que aconteceu, né, no Fortaleza durante a Série C, que já dava indícios de melhora estrutural e das finanças do clube, acho que aconteceu um pouco isso no Remo. Inclusive, uma das contratações que na Série C chamou a atenção foi quando o Remo tirou o executivo de futebol, né, o Papelim, do Fortaleza, veja só, Sim. e levou lá para o Remo. Eu acho que ele nem está mais lá, mas foi uma movimentação que chamou atenção, e nesses anos o Remo vem chamando atenção por essa questão das contratações, de ser mais arrojado no mercado. E agora na Série B não é diferente, né? Você veja que o time conta com algumas peças assim renomadas. O Pedro Rocha, né, que é um dos líderes técnicos do time, Pedro Rocha revelado pelo Grêmio, passagem pelo Flamengo, um dos líderes técnicos do time. E veja só, o Remo conseguiu levar Camutanga, um jogador que, apesar de estar voltando de uma lesão grave, né, uma lesão no joelho, era um jogador que a gente pode até colocar ele como carimbo de Série A. E por essa questão de falta de ritmo, por estar voltando de lesão, conseguiu ali uma oportunidade junto ao Vitória de levar o Camutanga. O Camutanga veio jogando alguns jogos, no último jogo já foi titular já. Isso. E é uma peça valiosíssima para esse time do Remo, lembrando que Camutanga foi campeão, né, pelo Vitória, na forte defesa que o Vitória tinha. Perfeito, Atos. E de fato você citou aí nomes importantes do time, tá? Eu vou até passar aqui a escalação que venceu o Vila Nova para a gente ter uma noção de quem tá no Remo e de que Remo é esse. Porque por mais que a gente tenha feito esse destaque do novo poder financeiro do Remo, novo que eu digo das últimas 3 temporadas pelo menos, esse poder ele não se compara ao dos times que estão disputando, que largaram como favoritos. Como o Atos citou quando ele estava comentando Daniel Paulista. Daniel Paulista, de novo, não tem um dos 6 maiores investimentos em mãos. Longe disso. Longe disso. Eu acho que ele não tem um dos 10 nessa Série B. O time do Remo, né, que venceu o Vila Nova: Marcelo Rangel, Alvarino, Camutanga, Reinaldo, Marcelinho. Aí de volante, Caio Vinícius e Luan Martins, Pedro Rocha e Pedro Castro.
tá? Esse eu não sei ainda como. Aí tem Alan Rodrigues e Adailton. Na foto atrás do Daniel Paulista, você vê Regis, o craque da galera, que fez um dos gols, né? Ele entrou no segundo tempo e fez um dos gols da vitória. Mas você vê que é realmente um elenco de Série B, meio de Série B, com os destaques de Pedro Rocha e Camutanga, que são E tem, jogadores de um nível acima. e tem peças, Fred, no elenco que traz alternativas. Como você destacou aí, o próprio Regis, tem também o Jaderson, que às vezes é titular e é um jogador que vem se destacando nas últimas Isso. temporadas pelo time do Remo, né? Ítalo e Viseu, né? Seguem lá. Ítalo e Viseu também, dois centroavantes ali com uma opção também, dependendo do tipo do jogo. Então, veja, tem opções. Não é um time que você olha, vai depender aqui de. Pedro Rocha é o principal jogador, óbvio que é. Camutanga vai se consolidando Ele e como Camutanga são os jogadores que mais teriam mercado na Série A. com certeza, com certeza. Série A abaixo, os dois seriam bem cogitáveis. Mas você olha para o elenco do Remo, Fred, dá para você cravar o seguinte: não é por causa do elenco que o Remo não vai ter possibilidade de chegar. O elenco dá possibilidade, sim. Obviamente que qualificação sempre é bem-vinda, né? Então, quando abrir uma janela, se o time estiver disputando, E aí, com certeza, largando assim, né? isso, eles vão ser agressivos no mercado para qualificar o elenco. Então, é um bom cenário que se aproxima aí do presente e que vai se aproximando aí para o Remo. Uma situação muito interessante. A gente vai agora para essa tela muito tradicional de todas as nossas edições do Raio X, em que a gente consegue entender como esse campeonato está sendo distribuído em relação à pontuação. E na última barra, que é aquela que tem os quadradinhos vermelhos, verdes e cinzas, você percebe que a primeira metade dos 10 primeiros colocados, eles estão entre a média e um ponto abaixo da média. E os 4 times logo após, 11º, 12º, 13º e 14º, estão variando de 1 a 2 pontos acima da média. E isso gera um achatamento absolutamente inédito. E olhe que assim, já fizemos vários programas na nossa história destacando achatamentos, destacando equilíbrios, tá? E eu já estava, Atos, franzindo os olhos ali, né, para tentar procurar nos outros anos se já tinha tido algo parecido. Mas o nosso mentor do Power BI, a gente utiliza aqui o Power BI exclusivo do podcast 45 Minutos, criado, desenvolvido, atualizado, alimentado por Pedro Pereira, do Bahia Números. Ele percebeu que a gente ficava aqui nessa tela contando quadradinhos, contando posições, e ele criou essa nova tela, em que você digita quais as distâncias entre o quarto. Esse bicho é brincadeira, pô. Sensacional, sensacional. Essa tela é sensacional. Aí eu perguntei qual a distância entre o quarto e o 14º ao longo de todas as edições da Série B. E a gente vê que nada se compara ao que a gente está vendo esse ano. O 14º colocado está a 2 pontos do G4. O 14º está a 2 pontos do G4. O mais perto disso foi o dobro. Foram 4 pontos. Isso deixa claro o achatamento. A E média ainda assim, há histórica é bastante de tempo já, né? 5,3. 2017. Isso. A média histórica, Cássio, é de 5,3. Veja então que, de fato, a gente tem uma largada que, para mim, se você. Daqui a pouco a gente vai fazer, daqui a algumas rodadas, a gente vai fazer aquela revisão da nossa tier list, né? Que a gente sempre faz. Com 10 rodadas, a gente já vê os times jogando, a gente já faz uma revisão. Tem muito pouco para mudar, porque é como se o campeonato tivesse
todo mundo caminhando ali de braços dados, né? Por isso que eu falei, o Atlético Paranaense ele faz uma largada ruim. Ele faz uma largada ruim para as pretensões do Atlético Paranaense, para o que a gente imaginava do Atlético Paranaense. Mas essa largada ruim se dilui quando o terceiro colocado, o quarto colocado, está abaixo da média histórica e todas as posições ao redor estão basicamente também ou abaixo da média histórica ou na média histórica. Atrás do Atlético Paranaense é que vem um outro grupo, né, que tem os mesmos 10 pontos, inclusive. Então é um momento histórico, tá, do campeonato. A gente falou de times com 10 pontos, são 8 times com 10 pontos. Pô. 8 times com 10 pontos, tá? Dificilmente em outro momento da história, não com 10, mas com qualquer pontuação, você vai encontrar 8 times com a mesma pontuação. Isso. Na sétima rodada que a gente tá vendo aqui, com certeza não. Na sétima rodada já tá claro aqui que o máximo que a gente encontra aí vai ser 3, tá? 4 ali. Em 2015 a gente vê 4 times com 7 pontos. Mas um empate lá atrás é até mais ok. O problema é que a gente tá empatando o quarto com o 14º. E além do achatamento, outra questão que a gente pode ver pela tabela na tela é a última vez em que uma pontuação tão alta para essa fase tem ficado já na segunda página. Aí tem ali 2016, 2023, perfeito, mas tem, sobretudo, 2009. O máximo, tipo, alguém fazer 10 pontos, ter 2 dígitos, era em 2009. A última vez ainda assim foi o 13º lugar. Agora chegou até o 14º. Ou seja, você pegar uma campanha... É uma campanha que o cara pode ter 3 vitórias e um empate, ou 2 vitórias e 4 empates. É uma campanha onde você está bem. 10 pontos nesse recorde é uma campanha que você está bem. Mas você está bem sendo 14º lugar é muito curioso. Assim, você... Fred, uma analogia que dá para fazer é que está parecendo uma corrida de ciclismo, né? Onde a gente vê um grande pelotão. É isso. E aí vai o aviso para quem hoje está dentro do G4, que geralmente dentro desses grandes pelotões é que tem os caras do sprint, né? Então pode estar saindo aí. Olha, com certeza eu digo que sai, viu? Mas talvez mais de 2, quem sabe. Times que vão disputar o acesso tá aí nesse pelotão agora, se fazendo de bobo, e 2 vitórias já coloca. E eu ainda vou voltar agora para aquela primeira tela da classificação, para a gente observar justamente aquele quadrinho ali, aquelas fileiras dos quadrados azuis e laranja. Porque se a gente pega, tá, do CRB, que é o 6º, até o Novo Horizontino, que é o 14º, a gente tem 6 times com um jogo a menos em casa. Tá? Então, isso tende sempre a manter esse equilíbrio para a próxima rodada. Porque essa turma que está da 6ª à 14ª posição, a grande maioria vai jogar em casa agora. O que pode manter esse achatamento. Talvez, quando a gente fizer o raio-x da 8ª rodada, a gente tem um cenário ainda mais incrustado assim entre as camadas, talvez com mudanças de novo de posição, como o Cássio já falou. Veja só, 7 rodadas, 6 líderes, pô. É algo muito fora da curva. Você ter 7 rodadas e 6 líderes. Ainda continuando nessa brincadeira aqui do grande pelotão, do 7º até o 14º, deixa eu perguntar a vocês aqui, não puro palpite, é só passar o olho e dar um palpite que talvez a gente volte com isso em algum momento. Se vocês fossem chutar, quantos desse pelotão, desse grande pelotão de 10 pontos, subiria? O pelotão de 10 pontos tem Chape, Curitiba, Atlético Paranaense, Operário, América, Ferroviário, Atlético Goianiense e Novo Horizontino. Para mim não mudou a relação não, tá? Curitiba, Atlético Paranaense, América Mineiro, inclusive tá todo mundo ali. No fim das contas, todo mundo que a gente apontou como favorito ao acesso tem uma campanha ok nesse recorte do campeonato. Eu digo que 2 é quase que certo, Atos.
Veja. 2 aí. 2 quase que certo. Então, 2 quase que certo apontando para 3, né? Porque veja só, eu vejo aí, eu vou até nominar, eu vejo aí, tá? O Atlético Paranaense, óbvio, a gente não vai mudar de opinião do Atlético Paranaense por essa curva negativa aí, inicial. O Curitiba me preocupa, porque não sai dessa desde que foi rebaixado, né? Fica ali, nunca chega, incomoda esse tipo de campanha que o Curitiba vem fazendo, mas é um candidato forte. E eu ainda acredito muito no América Mineiro, no Atlético Goianiense e uma das minhas apostas iniciais, o Operário, que deu uma reagida. Mas acho que não tem perfil para subir esse ano, não. Agora, Curitiba, Atlético Paranaense, América Mineiro, Atlético Goianiense que tem dinheiro, vai vir a janela aí, é um time que costuma crescer na janela. A gente já viu o Atlético Goianiense fazendo isso, tá? O que muda? O Novo Horizontino, desde a saída de Eduardo, para mim, já é um time de outro campeonato. Né? Se tivesse mantido toda a lógica de trabalho, poderia ser. Agora, a questão é que os que estão acima também são os que a gente apostou alguma ficha, né, Cássio? É isso que deixa tudo meio embaralhado. Porque acima tem CRB, Cuiabá, Avaí, Vila Nova, Mas Goiás. E todo o mundo Remo. alcance ainda. E o Remo é que meio que é o fato novo. A gente até citou que ele correria por fora, se não me engano. Mas é um fato novo com a largada muito sólida. E aí, como o Cássio falou, tudo dando certo, né? Sendo campeão estadual, vivendo um momento de empolgação da torcida. São 10 de 12 pontos. Assim, tem essa sequência do Remo, mas a sequência é 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, mas essa sequência ela deu uma acelerada justamente nas últimas rodadas. Nas últimas 4 rodadas foram 3 vitórias e um empate. O Remo tinha iniciado com uma vitória e 2 empates e deu essa acelerada aí. Mas eu não mudo ainda a lógica dos favoritos, não. Agora, obviamente, tem mais candidatos com condições esse ano. Pelo menos nesse momento. Inclusive, eu acho que o Remo, Cássio, talvez seja o time que, se a gente fosse fazer uma reavaliação aqui daqueles favoritos, seria aquele que você ia mudar um pouquinho o patamar dele com mais convicção. Com mais convicção. Porque, eu subiria o Remo, diminuiria o Novo Horizontino imediatamente aí. Porque veja, o Vila Nova tá ali no G4, mas o Vila Nova costuma aparecer no G4 às vezes. Mas o Remo eu acho que traz esses elementos que Cássio citou, sabe? Pode chegar com muita força, questão da torcida, sempre lotando o estádio, essa capacidade de investimento que pode aparecer numa janela. Então, o Remo, veja só, o Remo é um time que parece que vai chegar nesse G4, tirando uma variação das próximas rodadas, tende a jogar mais fora, jogos mais fora de casa agora, porque vem de 2 jogos em casa, mas tirando essa pequena variação, eu acho que o Remo ele tende a se consolidar nesse G4. Pelo menos eu faria essa aposta hoje. Eu acho que de momento ele é candidato, assim. Ele tem uma carinha, tem um treinador, tem referenciais técnicos e tem potencial de aumentar o investimento. Ô Fred, agora tem um gap também, né, Fred? Eu chamei a atenção, achei curioso na análise que a gente fez após a 5ª rodada, que era um gap de 3 pontos que tinha, salvo engano, entre o 10º e o 11º. Sim. Pode parecer bobagem, mas um gap assim não costuma aparecer tão facilmente. A gente até olhou nos anos anteriores. E agora esse gap caiu do 14º para o 15º, né? E de 4 pontos. 4 pontos, o que é um abismo, tá? Um abismo aí que se abre, e até pela característica dos times. Porque se você for olhar o perfil dos times que estão do 15º até o 20º, nenhum time, por exemplo, a gente apostou que teria alguma chance. Sim. Criciúma forçando muito Cauê a barra. forçou a barra que sempre Cauê jogou puxou. com e alguns pegaram. Cauê puxou o barco do Criciúma, mas dando uma forçada grande. É um vício no Criciúma, Cauê tem. Eu queria entender. É uma admiração realmente assim, bonita até, sabe? Porque ele não admite tão claramente, mas você percebe que tá no coração dele, pô. É uma referência para Cauê absurdo o Criciúma. Ele gosta de coração. O Criciúma de 91, campeão da Copa do Brasil com o Felipão. Acho que ele respeita o Criciúma, assim. Tava revoltado quando a gente colocou um obstáculozinho. Ele veio com o Criciúma, eu quis botar uma barricada. Porra, tá mal. Ele, não, mas o campeonato estadual, que não importa.
quando eu vi que o Criciúma na última semana de janela estava desesperado atrás de Samuel Otussania como reposição para o ataque, eu disse, rapaz, o negócio lá tá complicado. E são 6 times, então, Fred, que a gente já tem uma impressão um pouco mais pessimista em relação aos 6, com esse gap de 4 pontos, meu amigo, para, sei lá, em algum momento aqui a gente voltar a analisar isso, encontrar esses 6 times mudando só entre si as posições, eu diria que isso vai acabar acontecendo. Os 6 times tendem a ficar por aí, viu? A média histórica, Atos, na média histórica, o 14º, tá? Que hoje tem 10 pontos. Na média histórica teria 8. E na média histórica o 15º teria 7. Veja que há distorção para os dois lados. O 14º está 2 pontos acima da média histórica e o 15º está 1 ponto abaixo da média histórica. Então tem 3 pontos aí de distorção. O que é muito louco, total. realmente. O 15º para o 14º já não chegar em uma rodada é muito curioso, pô. É muito curioso, muito curioso, muito curioso. Veja, se a gente... Deixa eu dar um zoom aqui. Porque tudo que a gente tá falando em relação ao acesso, nesse momento, o corte é o seguinte: quem tá brigando pro rebaixamento é do 15º para baixo também. Exatamente. O que é um alento para todos eles dizer o seguinte: olha, tem 2 vagas aí. Porque se esse corte fosse do 16º pro 17º, aí que era desesperador, né? Porque, meu amigo, para sair da zona seria difícil. Claro, veja, isso não é definitivo, daqui a pouco pode esticar, mas nesse momento a gente tá falando de um retrato do campeonato, e o retrato do campeonato é o 14º tá a 2 pontos do... O 14º tá a 2 pontos do quarto, mas o 15º tá a 4 do 14º. Isso realmente é uma chama muito a atenção, tá? Realmente é algo que chama atenção. Por ser uma região da tabela, tá? Por ser uma região da tabela em que normalmente isso não acontece. Eu vou consultar aqui, não vai dar para trazer para a tela, porque não tinha preparado antes, mas eu vou consultar aqui o que a gente pode ver espremendo os olhos. Pronto. Sabe qual é a diferença média do 14º para o 15º? 0,7. Não chega a ser 1. Tá? Aí tá com 4. É quase o máximo que já teve até hoje na história tinha sido 2 pontos. Na maioria dos anos fica ou com 1 ou empatados. 1 ou empatados. 1 ou empatados. Tá? Então, isso salta aos olhos. E eu trouxe aquele recorte do 4º ao 14º, separado por 2 pontos, mas tem um outro recorte, que é aquela separação de 3 pontos, que é a famosa uma rodada. Porque aí vai do 3º ao 14º, tá? E aí você vai saltar outra distorção, pô. A gente acha ali, Cássio, em 2008, um ano em que eram 4 pontos, mas a média era 6,3 do 3º para o 14º. A média é 6,3. Esse ano são 3 pontinhos. O 14º pode passar o 3º nessa rodada. O 14º simplesmente pode passar o 3º lugar. E deixa eu até ver o saldo de gol para ver se é possível. Vila Nova é o 3º com saldo 2. E o 14º é o Novo Horizontino com saldo 1. Veja o tamanho do equilíbrio, tá? O Novo Horizontino só não poderia ultrapassar o Vila Nova porque tem 2 vitórias, o Vila Nova tem 4. Não, se o Novo Horizontino, na próxima rodada, termina no G4, aí é brincadeira. No G4 aí, ele pode. Mas acho que tem muito confronto direto que vai impedir isso. Mas veja só, já que a gente está aqui só vendo as curiosidades, pode acontecer empate. Sim, exatamente. Não é possível. Para terminar aqui, eu vou passar aqui a 8ª rodada, tá? Que dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, eu diria até que de forma inevitável ela já vai ter começado, a não ser que você seja um dos primeiros a ver o vídeo, ela estará começando, porque... E essa é outra dificuldade, tá? Vocês que acompanham 45 minutos, se tem uma coisa que dificulta raio-x, é o que acontece com a Série B, de você
espalhar uma rodada, muitas vezes, de quinta a quarta, como foi essa rodada. Tá? Assim, a rodada pega a semana inteira e o tempo para a gente fazer o raio-x, a vida útil fica muito curta. Mas a gente forçou para fazer esse raio-x que vocês estão vendo. Então essa rodada vai de quinta a segunda. É mais fácil, ou seja, terça da semana que vem a gente traz o raio-x da oitava rodada. Ferroviária e Avaí. Tá? Eu vou até voltar para a classificação, porque a gente vê onde está posicionado cada time. Né? Ferroviária e Avaí. Tá? A Ferroviária pode ultrapassar o Avaí. Certo? Chapecoense e Cuiabá. A Chapecoense pode ultrapassar o Cuiabá. Só tem confronto direto da Série B. Não existe jogo, basicamente, que não seja confronto direto. 14 times envolvidos nesse paralelo, era matematicamente impossível não ter confronto direto aí, basicamente. Então vamos lá. Ferroviária e Avaí pode ter ultrapassagem. Chape e Cuiabá pode ter ultrapassagem. Operário e Botafogo de São Paulo. Aí não. Aí já são 5 pontos separando as duas equipes, tá? Vila Nova e Atlético Paranaense. Grande jogo, tá? Jogo importantíssimo. Veja a situação do Atlético Paranaense. Vem desses jogos em casa e tem o Vila Nova para tentar sua recuperação fora de casa. No Oba. Também no sábado, Atlético e Novo Horizontino. Não pode ter ultrapassagem aí. O segundo jogo que não pode ter ultrapassagem. Atlético Goianiense e Remo. Jogo bem balizador aí pro campeonato, até eu diria. E o Remo tem 5 pontos de distância para o Atlético, então não corre risco de ser ultrapassado. CRB e Criciúma. Tá? Também aí um hiato de pontuação muito grande. 6 pontos. Paysandu e Goiás. 13 pontos separam, mas a gente olha para esse jogo e considera um jogo grande, né? Porque são duas das camisas tradicionais. Volta Redonda e Amazonas, aí é confronto direto da parte de baixo. E na segunda-feira, fechando somente um Curitiba e América Mineiro, 2 times empatados com 10 pontos. Assim, a gente fecha o raio-x da 7ª rodada da Série B. Quem assistiu até aqui, se gostou do conteúdo, deixa o like, tá? Se inscreve no nosso canal, caso você esteja conhecendo a gente agora. Esse programa da Série B, Cássio, Atos, todo mundo está assistindo. A gente deveria fazer mais vezes, inclusive, a gente realmente vai trabalhar e vai se esforçar para conseguir dar regularidade a esse raio-x, porque talvez seja o programa que mais chegam novos, um público novo, torcedores. Eu acho que esse não existe. O balanço da faz. O balanço da primeira rodada, nem todo mundo faz, mas muita gente faz. Mas da Série divisão. B. Hã? Da primeira divisão. Eu falei. Ele falou primeira rodada. Não, desculpa, a primeira divisão. Claro que se faz, mas de vez em quando se faz com cenários específicos. Se faz como foi o Flamengo, como foi o Corinthians e tal. Isso, e a gente é sempre na outra. Então, assim, tendo outra ótica, não é tão fácil de encontrar. Mas da segunda divisão, eu diria que é raro valendo, viu? E aí a gente tem da Série C, a gente precisa fazer também. Deixa o Náutico ganhar mais uma, porque a turma chega. Pronto, se o Náutico ganhar do Ipiranga, vai ter... Não. Não, mas se ganhar, eu acho que vale. Eu vi nos comentários, tá? E queria mandar um abraço para todo mundo, que a galera elogiou, a galera cobrou que a gente fizesse mais. Torcedor do Remo, torcedor do CRB, tá? Torcedor do Vila Nova, que já vinha chegando no ano passado, torcedor do Goiás. Muita gente que acompanhou o raio-x e nos incentiva para que a gente continue fazendo. Eu peço desculpas por enquanto não estarmos conseguindo trazer de forma regular e linear, mas pode acreditar que a gente vai tentar o máximo que daqui para frente a gente corrija e que toda semana a gente traga um raio-x atualizado da Série B. A semana que vem ficou de bom tamanho porque terminando na segunda-feira ajuda muito a nossa agenda, tá? Se inscrevam no canal, como eu ia dizendo, curtam o programa, passem aí nos seus grupos do WhatsApp, mandem perguntas, a gente lê os comentários, tá? Como não é a live, a gente não tem interação
imediata, mas pode ter certeza que a gente está acompanhando aí os comentários que ficam nos nossos vídeos. Agradecer ao nosso Márcio pela direção, grande Márcio, trabalhando aqui na edição desse programa. Um grande abraço a todos. A gente está sempre por aqui. YouTube/45 minutos. Produções ao vivo, produções exclusivas, vídeos. Conheça nosso canal. Fique por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.